Psi, como tratar a ansiedade? Esse vídeo vai ser especialmente para você que é leigo no assunto, não sabe bem se o tratamento que você fez, que você está fazendo, funciona. Então, eu vou ensinar para você hoje, no passo a passo, quais são os processos comuns dentro de um tratamento baseado em evidência científica, tá certo? Eu vou tentar ao máximo explicar de maneira clara como funciona, tá bom? Vamos então para o primeiro passo, que é a identificação do transtorno, tá? Então, por que, Psi? Por que identificar primeiro o transtorno? Porque existe, gente, vários tipos de ansiedade. Eu trouxe aqui para vocês a grande maioria, tá? Então, tem ansiedade generalizada, ansiedade social, pânico, mutismo seletivo, ansiedade de separação, agorafobia, fobia específica, induzida por substância e medicação, e o outro é relacionado a doenças, tá bom? Então, na verdade, eu trouxe todos para vocês aqui. Esses tipos de ansiedade, eles vão se diferenciar pelo objeto que te gera medo, pela situação que te gera medo ou ansiedade, vai te diferenciar pelos padrões cognitivos, quais são os tipos de pensamento que você tem. Uma pessoa com ansiedade generalizada, ela vai se preocupar com situações diversas da vida, enquanto a pessoa com ansiedade social, ela se preocupa muito mais com estar sendo avaliado pelo outro. O pânico está relacionado com medo de muitas coisas. Então, são pensamentos diferentes, tá? Eu ensino no meu treinamento, eu tenho um treinamento, inclusive, para você que precisa resolver seu problema com a ansiedade e você não consegue pagar agora um terapeuta, um psicólogo que tenha que seja baseado em evidências. Eu tenho meu treinamento e lá eu ensino passo a passo, bem direitinho, qual é o tipo ali de ansiedade, como diferenciar, vários exemplos, mas é basicamente isso aqui. Então, a primeira coisa que precisa ser feita é essa identificação. Por quê? Se eu não identifico qual é o meu tipo de ansiedade no processo, eu não vou saber como trabalhar essa ansiedade de maneira correta. Porque mesmo que a estrutura que eu mostre aqui para vocês seja basicamente a mesma para os diversos transtornos de ansiedade, na prática as ferramentas vão mudar. Você precisa aprender o que te faz mal, qual é a situação, como você tem que administrar esta situação a partir de então, quais são os novos tipos de pensamento que você precisa inserir na sua vida, né, como um padrão cognitivo ali mais saudável. Então, identificar o transtorno que está atrapalhando a sua vida é fundamental. Isso também, muitas vezes, vai levar você a perceber que existem comorbidades, então, vários transtornos associados, tá bom? Tanto pode acontecer com transtornos depressivos, pode acontecer com TDAH, pode acontecer também entre os transtornos de ansiedade. Então, a pessoa pode ter ansiedade generalizada e ansiedade social, ansiedade generalizada, ansiedade social e pânico. Então, isso pode muito acontecer, tá? É comum mesmo de acontecer. É necessário fazer uma boa diferenciação aí. Segundo passo é o automonitoramento. Você vai adquirir estratégias, né? Ferramentas que vão levar você a aprender a fazer um automonitoramento. O que é isso? Você se observar, você se perceber. Então, olha, eu realmente, a partir do momento em que eu identifiquei o meu tipo de transtorno, eu consigo perceber que nessas situações aqui eu me sinto assim, assim, assim. Então, geralmente são utilizadas diversas fichas como estratégia para que a pessoa faça esse automonitoramento, para que em outros momentos você consiga observar, inclusive, o seu avanço, certo? E também permite que você mesmo, você mesma, consiga notar o que você está sentindo em determinados momentos. Notar de que maneira aquela situação mexeu com você,
quais são os sintomas da ansiedade que mais afetam a sua vida. Então, existem diversos sintomas. Nós estamos falando de muitos transtornos. Então, quais são os sintomas que mais aparecem para mim? Isso você vai aprendendo a partir do automonitoramento, tá certo? Que já é nesse iniciozinho aí do seu processo de tratamento. Terceiro, você vai aprender a desenvolver estratégias comportamentais. Uma coisa bem importante que você precisa aprender, guarde isso no seu coração. A ansiedade leva você a desenvolver estratégias comportamentais que são disfuncionais, que são ruins, que atrapalham a sua vida. E aí, quando você nota quais são as suas estratégias disfuncionais que você acabou desenvolvendo ao longo da vida, é necessário que seja dado um passo no caminho oposto. Vamos lá, ser mais clara. Uma pessoa com um transtorno de pânico com agorafobia, por exemplo, ela é uma pessoa que, a partir de um determinado tempo da vida, ela deixou de ir ao cinema, deixou de sair com os amigos, deixou de ir ao shopping, deixou de ir à praia, enfim, ela foi deixando de fazer coisas que antes eram muito importantes para a sua vida, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Vai ser necessário que novas estratégias comportamentais sejam desenvolvidas. Então, vamos começar a pensar de que forma eu consigo minimamente trazer à minha memória o quanto era bom estar em uma praia, o quanto era bom estar no cinema, o que eu estou perdendo. Então, essa construção de novas estratégias comportamentais vai ser fundamental para que você consiga ir para um outro passo que eu vou falar lá na frente. E aí, já já eu vou explicar para você como funciona. Mas, a partir do momento que você já identificou quais são as suas estratégias comportamentais disfuncionais, e isso o automonitoramento vai te ajudar muito, você vai começando também a desenvolver essas estratégias novas que são mais saudáveis para a sua vida, tá certo? Então, esse é um passo muito importante, porque à medida que você desenvolve essas estratégias, você vai conseguindo descobrir um prazer que existe, que está só guardado dentro de você, que foi sucumbindo por causa do excesso de ansiedade, mas que existe ainda aí de você sair, de você fazer as suas coisas, tá bom? Às vezes coisas muito menores do que sair, você vai deixando de lado. Agora vamos para o terceiro passo, quarto passo, que é o desenvolvimento de estratégias cognitivas. E antes de eu te falar sobre essas estratégias, vou pedir para você deixar o seu like aqui e deixa o seu comentário, tá bom? Fala para mim se está fazendo sentido, se você está com alguma dúvida em relação a isso, vai ser um prazer te ajudar. Se inscreve também no canal para aprender a lidar com essa ansiedade patológica. Meu papel aqui é esse, então faça a sua parte, né? Se inscreve aí e vamos caminhar juntos, tá? O quarto é o desenvolvimento de estratégias cognitivas. O que são as estratégias cognitivas? Trata-se da sua forma de pensar, que ao longo do tempo foi muito prejudicada pela ansiedade. Então, uma pessoa com TAG, por exemplo, que é a ansiedade generalizada, essa pessoa ela vai começar a pensar nas coisas com um viés extremamente negativo, né? O catastrofismo, catastrofização, como você preferir chamar. Esse viés negativo vai levar você a ser aquela pessoa que realmente só vê o pior lado das coisas. Então vai dar errado, não vai acontecer, não vai funcionar, vai cair tal coisa. Então isso também acontece nos outros transtornos de ansiedade. Quando você vai trabalhar esse aspecto cognitivo, você vai aprender que você tem crenças centrais que reforçam isso, que é o que você acredita sobre você. Você vai aprender que existem pensamentos automáticos, que é a primeirinha coisa que aparece
diante de uma situação que vai contribuir muito para o enrijecimento dessa ideia, para o fortalecimento dessa crença, você vai descobrir que existem crenças intermediárias. Então, eu vou até fazer um vídeo sobre isso para você entender um pouco mais, tintim por tintim, como é que funciona. Mas você vai aprendendo a identificar toda essa estrutura cognitiva e, a partir disso, modificar. Quando eu modifico, é porque eu estou desenvolvendo estratégias cognitivas novas. Novas formas de pensar, novas formas de ver a vida. E por que, Psi, esse quarto passo, que é o desenvolvimento de estratégias cognitivas, está depois do desenvolvimento de estratégias comportamentais? Porque quando você começa a desenvolver estratégias comportamentais, você descobre sensações novas, né? Sensações boas que você desconhecia muitas vezes. Você acaba flexibilizando um pouco mais para começar a pensar que existe a possibilidade do bom acontecer. Tá certo? Então vamos imaginar. Você é uma pessoa que tem ansiedade generalizada e você só enxerga o pior das coisas. Ah, eu sei que se eu não pagar a conta, eu não vou conseguir pagar mais e o meu nome vai para o SPC e você desenvolve aquela ideia toda. Mas quando você passa por uma experiência dessa, de fato, e você começa a enxergar essa experiência de uma maneira diferente, então a gente está falando de prática, você começa também a sentir que, olha, eu passei por isso, mas não foi da maneira como eu estava imaginando. Não foi como eu estava catastrofizando. Então, o desenvolvimento dessa estratégia cognitiva, ele é facilitado a partir do momento que você desenvolve novas estratégias comportamentais, tá certo? E o pagamento de contas foi só um exemplo, não precisa deixar de pagar suas contas para fazer esse teste, existem muitas outras estratégias aí. Vamos agora para o quinto passo, que é a exposição. A exposição é quando você, depois de ter aprendido muito sobre, vamos voltar aqui. Você aprendeu sobre o seu tipo de ansiedade, você já sabe fazer um automonitoramento, você já desenvolveu estratégias comportamentais, né? O que fazer em determinadas situações? Você já desenvolveu estratégias cognitivas, agora você está pronto para uma exposição. A exposição é o momento em que você vai se colocar em situações que para você são realmente assustadoras, são realmente difíceis, né? Que a ansiedade sempre propõe para você, sempre traz para você essa perspectiva, é ruim, vai dar errado. Por exemplo, uma pessoa com ansiedade social, ela tem muito medo de trocar, por exemplo, uma bolsa, uma blusa que ela comprou, uma camisa lá no shopping, tá? Já foi difícil ir até a loja e agora trocar é impossível, não vou, em hipótese alguma, vou passar vergonha, o que vão pensar de mim? Quando você já passou por aqueles processos anteriores, vai chegar esse momento aqui em que você vai começar a fazer isso. Então, você vai para essa exposição. Só que existem dois tipos de exposição. Existe a exposição que você vai fazer num contexto em que você está protegido. Então, digamos, só de você fazer isso dentro ali de casa, no espelho, sabe? Enfrentando esse desconforto, conversando consigo mesma, fingindo que você está na loja. Isso já é um tipo de exposição. Você já faz um preparo. Então, existe esse primeiro tipo de exposição que você vai fazer, e existe um outro tipo de exposição, que é você realmente ir para aquela loja ali trocar o produto que você tem para trocar, tá bom? Mas a exposição, ela precisa ser muito bem elaborada, com muito cuidado, tá bom? Muito, muito cuidado,
porque ela pode ter um efeito contrário aí. Então, não é para você sair aqui desse vídeo fazendo exposição, não, tá? Ela pode ter um efeito contrário, mas ela vai te trazer muitos resultados, porque à medida que você testa essas ideias da ansiedade, que está dizendo assim, ó, as pessoas vão rir de você se você for lá. Quando você vai e descobre que as pessoas não riram, você contradiz. Agora você tem mais argumentos baseado em evidências, baseado em fatos, para contradizer essa sua ansiedade, tá certo? Então, a exposição é um ponto muito importante, muito importante. No meu treinamento eu ensino como fazer isso com mais cuidado, com bem passo a passo para você fazer e você ter resultados extraordinários, tá certo? Vamos então para o último passo, que é a manutenção de ganhos. Eu já aprendi a identificar o meu tipo de ansiedade, eu já aprendi tudo, Psi. Agora eu tô aqui, ó, especialista. O que eu preciso fazer? Manter os meus ganhos. Por quê? Porque a ansiedade, ela é um transtorno mental que ela não vai embora a partir do momento que você aprendeu a lidar com ela. Ela pode reaparecer em momentos da sua vida de mais estresse, tá? Então, essa crença, ela pode vir com mais força, gerando essa ansiedade. Então, você precisa manter os ganhos que você obteve em todo o processo que você foi passando. Para essa manutenção de ganhos, você vai observar o que ainda falta em você, quais são as suas maiores limitações, né? Quais são os processos que para você ainda é mais doído de ser feito. E isso você vai continuar fazendo então, mas baseado agora naquilo que é mais complicado para você, tá certo? E aquilo que você já adquiriu como estratégia, como recurso, você vai continuar fazendo para garantir que, se houver uma necessidade, você vai estar ali com ele bem pertinho de você e vai só exercer aquilo que você já aprendeu, tá? Eu digo que a ansiedade, você que sofre com ansiedade é como um soldado mesmo. Você precisa estar o tempo inteiro em treinamento. Não dá para esperar o momento da guerra para simplesmente, ai meu Deus, e agora o que, é que eu faço? Né? Ah, eu estou numa crise de ansiedade, que é ataque de pânico. Agora eu tenho que sair e fazer uma técnica super master blaster que vai resolver meu problema. Não, na verdade, a ansiedade, tratamento adequado para a ansiedade é uma construção para que, num momento como esse, você esteja tranquilo o suficiente para saber o que você precisa fazer, tá certo? Em terapia cognitivo-comportamental, entre os psis, né, a gente chama isso de prevenção de recaídas, tá bom? Eu quero que você chame de manutenção de ganhos, que é para você lembrar aqui, ó, tá vendo tudo que você já ganhou? Você só vai conseguir, você só vai manter, tá? E aí, sem dúvida alguma, a ansiedade, ela não vai ter chance de te derrubar outra vez e você ficar nesse sofrimento intenso que você enfrentou até aqui. Certo? Então, esse vídeo foi um vídeo mais esclarecedor para você entender como funciona um tratamento sério para ansiedade. Dá uma olhada no meu treinamento, que eu faço todo esse passo a passo com você aqui, bem devagarzinho, no seu tempo, e com um precinho aí que vai ajudar você nesse primeiro momento, se você não consegue fazer um tratamento com um psi, né? Infelizmente, a gente sabe que nem sempre é possível para todas as pessoas ter esse acesso a um tratamento de qualidade baseado em evidência científica. Então, lá eu tenho estratégias bem especiais para te ajudar nesse processo aí. Tá certo? Então é isso. Lembre-se sempre que você está lidando com ansiedade, que a ansiedade é coisa séria, mas que você também pode sair desse lugar de sofrimento, tá bom? Então, beijo grande, se cuida. Nós nos vemos no próximo vídeo.